WonderForce.com. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, eu e o Bira aqui estamos juntos. Fiz uma continência aqui do Subal Velho, do meu comandante aí, tá? E nós vamos começar a live aí, tá? Bira, tá contigo aí, suas considerações iniciais aí, para que depois o pessoal possa ver. E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos bem. Minha continência para todos vocês, inclusive para o meu amigo Faria, que mais uma vez me abandonou. Eu não sei o que está acontecendo com o Faria, não sei se é porque o Flamengo ganhou ontem, né, Faria? Sabe porque o Flamengo ganhou outro? Ou não sei se é porque o Palmeiras empatou e aí ficou mais para trás. Ou se é por causa da última live que eu vi dele, que ele estava muito bravo. Aí eu procurei quem. Você sabe como é que é onça, você não cutuca com vara curta, né? Então deixei ele dormir lá e ficar na dele, né? Sabe, fiquei esperando ele, mas agora, com a permissão dele, eu sei que eu vou estar adentrando 2 canais, né? O Deus, Pátria e Família aí, o canal Bira Monteiro, nesse nosso convênio. Ele montou uma pauta e eu vou executar a pauta que o meu caro amigo Faria queria que eu executasse. Só de maneira geral, fazendo minhas considerações iniciais, o que nós vivemos hoje no país ainda continua sendo tão somente reflexo do que vem acontecendo desde a semana passada dentro do PSL. Só que a narrativa dessa semana mudou. Na narrativa da semana passada, eu implodi o presidente. Eles iam ver e agora estão focando nos filhos do presidente. Mas vamos ver como é que é isso? Vamos devagarinho. Então vamos para a nossa primeira pauta. Vamos aqui primeiro de Alexandre Garcia, para ele fazer algumas considerações sobre o dia de hoje, o que foi para o ar hoje a respeito do Brasil. Você que me acompanha todos os dias, traga mais gente aí para o nosso YouTube, né? Estamos levando para o YouTube notícia, jornalismo, né? Fatos, para formar cidadania. Pessoa bem informada é um cidadão ativo. E esse é o nosso objetivo. Vamos à gravação de hoje, que você vai ver agora, vai escutar, vai ver, que as rádios já terão publicado na manhã deste início de semana, desta segunda-feira. Bom dia. Setembro foi o mês mais importante para a criação de emprego desde setembro de 2013. 157 mil novos postos de trabalho, principalmente no Nordeste. 57 mil desses postos de trabalho foram criados no Nordeste, isso é muito importante. E na indústria de transformação, que não é a indústria da construção, 42 mil novos postos de trabalho. Isso significa o quê? Reação da economia brasileira. Está esquentando a economia brasileira. E, diga-se de passagem, no sábado à noite, em Chicago, foi entregue ao representante do ministro Paulo Guedes o prêmio de melhor ministro da economia do mundo no ano de 2019, conferido pela revista britânica de circulação mundial Global Markets. É um grande feito, né? Enquanto isso, o presidente Bolsonaro está em viagem para o Japão. Ele vai estar no Japão. Interessante que vai assistir à entronização do novo imperador, né, que já assumiu, o imperador Naruhito. Né? Na minha idade, eu lembro do avô dele, do Hirohito, que foi imperador do Japão durante a Segunda Guerra. Depois assumiu o Akihito, que eu conheci cobrindo viagens presidenciais ao Japão, e agora é o Naruhito. Na volta, o presidente Bolsonaro passa pela China, vai a Pequim e depois vai ao Oriente Médio. Ou seja, ele sai do Extremo Oriente, vai ao Oriente Médio,
onde visita a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. Interessante que quando ele foi a Israel, cobraram dele que ele devia visitar os países árabes. Agora ele está visitando, vai visitar os países árabes, certo? Vão cobrar dele que tem que visitar Israel. O interessante, outra informação, que é que o advogado de Lula, o advogado Cristiano Zanin, entrou na Justiça Federal, no Tribunal de Recursos, e vai entrar no Supremo, se for o caso, contra o Lula livre, que está sendo praticado pelo Deltan Dallagnol, né, que é o chefe do grupo da Lava Jato no Ministério Público. Né. Lula não quer sair da prisão e vai recorrer, né, porque querem dar o despejo para ele ir dormir na prisão e trabalhar, né, em algum lugar. É o semiaberto, mas ele não está querendo. O governo brasileiro está considerando uma agressão, como se fosse de guerra, o despejo de petróleo em 2.200 quilômetros de praia do Nordeste, em vésperas da abertura da temporada de verão. Olha, pessoal, antes de mais nada, eu queria falar desse Lula livre. Vamos falar a verdade. O Alexandre Garcia fez uma sacanagem falando que o Lula não quer trabalhar e tal, não sei o quê, mas no geral a questão é a seguinte: o Lula, o presidente Lula, né, o presidiário Lula, ex-presidente, presidiário, atual presidiário, né, ele está esperando para ver esse negócio da segunda instância, porque caindo a segunda instância ele não vai ter que pagar a indenização milionária que ele tem que pagar para sair da cadeia. Parece que ninguém fala isso, né? Não sei quantos milhões que ele tem que pagar lá. E tem mais, ele fica ainda transitado não julgado, porque como segunda instância está considerando já que pode começar a pagar a pena, caindo a segunda instância, aí eu te pergunto, como é que fica a situação todo esse tempo que ele passou lá dentro? Abate da pena ou não? E se ele conseguir ser inocentado ainda no transitado julgado, como é que fica a questão dos 2 anos que ele ficou preso? 2 ou 3 anos, não estou lembrando de cabeça agora. Para mim podia estar mais de 10. Mas essas são as questões que estão em julgo ainda por essa decisão do STF. E eu dei uma olhadinha lá hoje, dei uma passadinha, tem gravado lá as 3 horas de audiência que teve hoje. E se levar em consideração tudo que aqueles advogados estão falando, poxa, já era segunda instância. Já era. Coisas que, ao contrário, eu costumo dizer que você pode falar uma determinada frase e pode fazer valer como você quiser, né? Você pode dizer, ô, seu filho daquilo, como é que você tá, meu amigo? Tranquilo? Ô, seu filho daquilo. Quer dizer, depende de como você entona a voz. E parece que a segunda instância no Brasil é assim, depende para que você vai usar a segunda instância. E não a questão jurídica em si. E aí, dei uma passadinha lá e dei uma olhada. Mas vamos continuar aqui com o Alexandre Garcia falando sobre o óleo que foi derramado nas praias do Nordeste. Ainda que se consiga limpar todas as praias, isso está sendo conseguido graças ao trabalho voluntário de muita gente, dos fuzileiros navais, de entidades governamentais, ainda que fique tudo limpinho, o governo brasileiro não vai parar de procurar as causas e o agente desse derrame. Já tem aqueles tonéis da Shell, que a Shell vai ter que dar informação sobre aqueles tonéis, e na navegação existe uma convenção internacional em que qualquer incidente, uma pessoa morta, uma pessoa doente, ferida, uma explosão num navio, um navio à deriva ou um derrame de carga, seja de petróleo, seja lá o que for, é obrigado a comunicar. A dar um comunicado geral. Como não houve esse comunicado, supõe-se que seja realmente sabotagem, agressão ao Brasil. E o Brasil, ainda que termine de limpar as praias, vai atrás das causas e atrás dos agentes, como eu disse. Considera isso uma agressão parecida com a agressão de guerra. E, por último, eu queria registrar que já são 4 os bombeiros mortos, atendendo a um incêndio numa boate no Rio de Janeiro, no fim da semana passada, boate 4x4 no centro,
Parece que foi inalação de fumaça. E 9 os mortos no desabamento, praticamente uma autoimplosão de um prédio, uma coisa incrível, né? Um prédio que caiu sozinho, assim, sem mais nem menos. 9 pessoas morreram, o último corpo encontrado foi da síndica no prédio. E esses prédios que caem, viaduto que cai, né? Tem que resultar em alguma medida geral para o país para que não aconteça de novo, porque isso se repete. Vai acontecendo. No Rio de Janeiro, toda hora a gente vê isso, a gente já viu em Belo Horizonte, né? Tempos de Gameleira, aquele caso lá do estádio lá no Rio de Janeiro, que um ventinho deu rachadura, né? Isso pega mal para a engenharia brasileira, que tem que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa também. De Brasília, Alexandre Garcia. Ainda resumindo sobre o fato da boate, esses 4 bombeiros que morreram inalados, com da inalação de fumaça, com certeza deve ser o mesmo material da Boate Kiss. É quase certeza. Até porque eu vi um incêndio que teve que induzir o coma de um soldado meu, porque ele entrou lá para tentar salvar alguma coisa e a gente viu que estava pegando fogo nos colchões da subtenência e retirou o pessoal rapidamente porque aquele gás era tóxico. Inclusive os bombeiros, para apagar o incêndio, tiveram que usar máscaras. Portanto, salvo o melhor juízo, esse é o mesmo gás que gerou da queima do material da Boate Kiss. E em relação a esse problema das falhas de meios de engenharia que tem no Brasil, olha, nós temos a fiscalização da prefeitura, nós temos as fiscalizações dos engenheiros responsáveis pelas obras, e nós temos a fiscalização do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? O interessante nesse caso é que se ele chega a cair um prédio, ele vai apresentar, gente, fissuras, rachaduras antes dele cair. É impossível ele ter não ter uma rachadura, não avisar que vai cair. O viaduto também não avisar que não vai cair. Uma queda de uma obra de engenharia não se dá de uma hora para outra, não. Ela leva tempo. E às vezes até porque quando se fez a cura do concreto não foi bem feito, etc. Mas existem responsáveis. O que se pergunta é o seguinte: estão tão preocupados com segunda instância, mas irresponsáveis para essas questões desse prédio que caiu, ou quem deixou construir o prédio, ou o engenheiro responsável tanto pela execução quanto do projeto, o engenheiro responsável pela resistência do solo. Tudo isso tem que ser avaliado. E a gente não vê no Brasil. Se isso acontece aí fora, é feita uma investigação muito bem feita. Tá certo? Aqui se abre um boletim de ocorrência numa delegacia, bota-se um delegado, ele pede auxiliares, coisa que já passa por uma polícia civil que já está totalmente contaminada por vários outros mazelas, enquanto que se deveria ser estanque essas investigações, principalmente no que concerne a parte de engenharia. E o CREA é sim responsável também, corresponsável, né, na verdade, assim como os órgãos de fiscalização da prefeitura. Mas vamos em frente. Aí, estando eu já esperando que meu amigo Faria chegar, vi uma análise da Jovem Pan muito estranha. Vamos dar uma analisada aí para vocês verem. Olha, essa semana já passou Bibiano na Jovem Pan, no Pingo nos Is, e pasme, tá? Já passou também, a gente vai falar a respeito dele lá atrás, o deputado João Lemos, e vocês vão ver o que eu estou falando. Mas aqui, essa estranha análise, ainda sobre o caso do PSL, feita pela Jovem Pan. Vamos dar uma escutadinha. Eu dou aqui a seguinte informação. Antes de ser confirmado na liderança do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro fez postagem nas redes sociais falando sobre o partido. Eduardo reconheceu a semana conturbada para a sigla e defendeu que a legenda oriente de acordo com o governo. Após um mal-entendido, Eduardo também afirmou que o deputado Léo Mota integrou a lista de assinaturas em prol de sua liderança pelo PSL na Câmara. O filho do presidente Jair Bolsonaro chegou a gravar um vídeo publicado por Mota em rede social. Solta aí, Robson. Olá, amigos. Vocês viram que essa semana no PSL foi bem conturbada. E nesse negócio de lista para cá, lista para lá,
é até natural que haja algum tipo de confusão. Então eu estou aqui para desfazer qualquer tipo de mal-entendido, para dizer que o deputado Léo Mota está apoiando a minha candidatura para a liderança do PSL, para que o PSL volte a ser um partido que oriente a favor do governo, que tenha os deputados nas suas devidas comissões. Então é isso aí, obrigado pela força, Léo Mota. Tamo junto, fica com Deus. Muito bem, está aí a declaração do Eduardo Bolsonaro. Eu aproveito para perguntar para Augusto Nunes o que ele está achando de toda essa treta interna do PSL, do que você achou, Augusto Nunes, dessa entrevista aqui com o deputado federal Julian Lemos. Você acha que esse impasse pode ser resolvido? Você vê ali no PSL alguém com esse perfil realmente conciliador, capaz de apaziguar os ânimos depois de tantas farpas trocadas? Quanto tempo será que vai durar esse impasse? Vai haver solução ou não? Não vejo a figura de um conciliador capaz de harmonizar as duas alas, sobretudo porque, para mim, a maior revelação, a maior constatação a extrair da entrevista com o Julian Lemos foi o seguinte: os deputados que estão de um lado, digamos, os insatisfeitos. Gente, eu vou mostrar depois isso aqui, se vocês ficarem até o fim do vídeo, vocês vão ver uma entrevista aí, um pedacinho da entrevista do deputado João Lemos, né, a respeito disso aí. Depois de idas e vindas, Eduardo Bolsonaro é o novo líder. Lá, eu dou aqui a seguinte informação. Antes de ser hoje, o ponto que separa os dois grupos. Isso para mim ficou muito claro. Então você ouve o deputado Julian Lemos dizendo, por exemplo, não, se o deputado Eduardo Bolsonaro me chamar para conversar, eu vou. Mas eu tenho certeza de que eu o chamar, ele não vem. Falou várias vezes o Carlos Bolsonaro, poupou o Flávio Bolsonaro, que está realmente ausente dessa briga. Agora, a insistência em eleger, em garantir a liderança para o Eduardo, e a impossibilidade, cada vez mais evidente, de o grupo que não quer o Eduardo aceitá-lo, eu acho que isso aí vai provocar um racha inevitável no partido do governo. Zé Maria Trindade, se esses deputados do PSL chegarem para o Jair Bolsonaro e falarem isso que o Augusto falou, quer dizer, ou você fica com o partido, ou você alimenta essa agressividade, que foi a narrativa, o relato, do deputado federal Julian Lemos. Quer dizer, se chegarem para o Jair Bolsonaro com essa questão, com esse dilema para ele resolver, o Jair Bolsonaro consegue resolver esse impasse? Olha, Felipe, eu já conversei com 4 desses deputados que estão tentando não reconduzir o Eduardo para a liderança, não deixá-lo na liderança. É um discurso comum, inclusive, do líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, quando diz o seguinte: eu continuo governista, eu continuo defendendo o presidente Jair Bolsonaro, mas não reconheço, chamado de reizinho, de vários nomes, assim, os filhos do presidente. Então, todos os deputados dizem que apoiam o presidente Bolsonaro e todos apoiam o governo. E a impressão que se tem na liderança de Eduardo Bolsonaro é de que o governo não quer o apoio, não quer o voto desses deputados que ficam insistindo, como o próprio deputado Julian Lemos, que ninguém faz isso. Eu não quero apoio no Congresso Nacional, todo governo precisa de apoio no Congresso Nacional. E é interessante que eu fiquei sabendo aí de um líder que mandou ao ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Augusto, e ele, numa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, e a medida nem foi votada no Congresso, houve uma transferência do poder de articulação, da conversa política, da Casa Civil para a Segovia, a Secretaria de Governo. O argumento é o seguinte, que o ministro-chefe da Casa Civil já tem muitas funções internas do governo, de conversar com ministros, e é quem faz a ligação de ministros com o presidente Jair Bolsonaro e transmite ordens do presidente Jair Bolsonaro para setores, para secretários nacionais e para ministros.
Então, o ministro Onyx Lorenzoni foi apenas poupado, segundo fala do próprio presidente Jair Bolsonaro, e não reduzido na sua importância. Mas, enfim, isso é o discurso. E o ministro Luiz Eduardo Ramos, um general, ele recebeu uma carta dizendo o seguinte: olha aqui o que aconteceu com cada um. E nomeou vários ex-aliados de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro e que caíram em desgraça e que foram chamados de traidores. E no final da carta diz assim: o senhor será o próximo. O senhor será o próximo. Esse foi o teor da carta ao ministro Luiz Eduardo Ramos, que faz ali a articulação política. O novo líder do PSL, ele está acumulando poderes que não é comum. Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com a possibilidade de ser o embaixador do Brasil em Washington, e líder do PSL na Câmara. A gente sabe que os dois ali têm muito poder. Eu descubro quando uma pessoa tem poder quando ele é procurado. O gabinete tanto do Flávio quanto do Eduardo, os gabinetes são cheios. E lá no plenário, ele chega lá para registrar a presença e os deputados vão atrás dele, vão pedir. Todos querem uma ligação com o Palácio, né? Então já tem muito poder. Eu procurei no regimento o impedimento de ser presidente da comissão e, ao mesmo tempo, líder. O regimento é omisso, mas proíbe, e isso está claro no regimento, integrante da mesa diretora, que isso pode ser analisado de uma maneira subsidiária, né? Integrante de mesa diretora ser líder, não pode. E no caso do Eduardo Bolsonaro, ele será presidente da comissão, uma comissão importante, e líder de partido ao mesmo tempo, né? Isso é, no mínimo, estranho, quanto mais assumir tantos poderes assim. E outra coisa, ou ele resolve tudo no poder, ou vai ter dificuldades. E outra coisa, né, Zé? Independentemente de quem tem razão, quem tem os seus motivos e tal, vamos para as coisas práticas. Se você depende de uma votação no Senado e você age muito agressivamente na Câmara em defesa dos seus interesses, a divisão não é tão estanque, não há compartimentos tão estanques assim. Isso se reflete no Senado. Tá certo? Bom, o que parece, com a postura que a Jovem Pan está tomando hoje, e depois de pensar bastante sobre esse assunto, é o seguinte: a base de tudo que aconteceu aqui não foi aquela frase. Eu discordo nessa opinião que eu falei com o Faria. Não foi a frase em si. Já era um desgaste que já vinha acontecendo, que eu já tinha observado do partido não dar uma relevância para o presidente da República, certo? E já houveram, né, momentos em que o próprio presidente levantou questão a respeito daqueles que ele elegeu, basicamente, sim. Inclusive, nós vamos encontrar nas conversas aqui gente que falando que não foi eleito pelo presidente, não, que se elegeu sozinho, que não surfou aqui, ó, nessa onda aqui, ó, que não surfou nessa onda aqui, ó, tá? Que não, ele se elegeu sozinho, né? Então, a gente vai chegar lá. Mas antes da gente chegar lá, deixa eu fazer uma brincadeirinha rápida com vocês aqui. Diz que o governo agora está parecendo Game of Thrones. Mas vamos lá. Depois de idas e vindas, Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara, desbancando o delegado Valdir. Mas ele não tinha perdido a semana passada? Então, pois é, né? Olha, para comentar essa notícia, nós convocamos a nossa ex-presidente empichada, Dilma Rousseff. Por favor. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Então, é isso. Ele perdeu, aí ganhou, e quem ganhou, perdeu. Quero dar um alerta pro Brasil. Calma, o Brasil ainda vive uma democracia. Quem vive uma monarquia é só o PSL, tá bom? Aí vocês viram essa análise aí rapidinha, daquele pessoal que vem de 5 minutos depois da jovem do Pingo nos Is, falando que a monarquia vive no PSL, dizendo que o Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança porque foi o Bolsonaro que mandou. Essas análises, essas brincadeirinhas vão mostrando que hoje a Jovem Pan está voltada para o lado do Bivar e está contra a opinião do presidente da República. Por quê?
No sumo disso tudo estão os 500 bilhões de reais que vai ser recebido para as campanhas eleitorais do ano que vem. E se é quem prestou atenção na gravação, né, que o tal do deputado Julian Lemos deixou vazar, e aí a gente viu que teve um deputado estadual que botou a boca no mundo, e eu vou ler para vocês depois aqui da entrevista dele uma nota do Mais Paraíba, que é o pessoal de direito da Paraíba que se juntou e fez uma nota. Portanto, é sempre jogando agora, não é mais contra o presidente, ninguém mais vai implodir o presidente agora, eles estão contra os filhos do presidente. Mas vamos ver mais uma aqui. Parece que alguém não quer mais explodir o presidente, não. Fala galera, eu sou o Patriota e antes de começar queria pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Se você for novo aqui, se inscreva pra ajudar o canal a bater a marca de 1,5 milhão de inscritos. Então se inscreva e clique no gostei. Clica agora mesmo. Clica ali embaixo. Eu tô bem. E galera, você quer pra rir, viu? Vocês lembram, né, que o delegado Valdir foi gravado atacando o Bolsonaro e ainda com raiva porque ia perder a liderança pro Eduardo? Pois é, Bigodinho, agora ele disse que aceita democraticamente a escolha. Venho a público fazer um esclarecimento. O meu partido, PSL, decidiu retirar a ação de suspensão de 5 parlamentares. E aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. Queria agradecer aos parlamentares que confiaram nesse nosso projeto, dizer que não sou subordinado a nenhum governador, a nenhum presidente, mas sim ao meu eleitor. Tá? E vou continuar defendendo todas as prerrogativas do parlamento. Nós não rasgamos a Constituição ainda. Nós não rasgamos a Constituição, né? A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no Parlamento, em nenhuma ação. Meu muito obrigado, tá? Uma boa tarde a todos. Agora eu pergunto pra vocês, será que não tem alguma coisa por trás disso? Porque querendo ou não, essa decisão dele foi um pouco estranha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. E forte abraço. E tem mesmo muito estranho, viu, jacarelizado? O jacaré é fogo. Toda vez eu coloco ele aqui, porque o jacaré ele é rápido, rasteiro e não necessariamente porque ele é jacaré, mas porque ele dá a impressão correta da coisa. É isso aí. E vamos à próxima pauta, pessoal. Essa é realmente muito engraçada. Bom, depois de tudo que aconteceu, ela não desceu de salto. Não desceu. Eu até no Facebook andei divulgando, só para ter uma ideia, né, alguns vídeos dela do Facebook dela, inclusive já bloqueei a página dela do Facebook, mas a Joyce toda poderosa, né, a menina estelar toda poderosa, eu não vou falar apelido dela porque eu não quero ser processado, mas ela não desceu do salto não. Escuta só, hoje foi o dia do chororô na Jovem Pan, tá? Foi o Julian Lemos, o deputado Julian Lemos lá no Pingo nos Is, e a nossa querida Joyce Haussmann foi lá pro programa Pânico da Jovem Pan. Vamos escutar. Olha, e o pessoal pega pesado ali, mas eu tirei só um trechinho para não ficar muito pesado, tá, gente? Para não ficar muito grande o vídeo. O ministro Ramos, que conta com o meu respeito, mas infelizmente tem descumprido algumas palavras. O ministro Ramos ligou para o presidente Luciano Bivar, às 7 da manhã, e pediu um armistício. O quê? Armistício. Vamos costurar aí um negócio, costurar a paz aí, ó. Vamos fazer o seguinte, disse o ministro. Pizza, né? Ninguém mais apresenta a lista. Vocês não apresentam lista daí, a gente não apresenta a lista daqui, vamos parar com guerra de lista, que é o mais inteligente, e vamos escolher um nome que agregue mais para o grupo A, B, C, D, E, F, G. Muito bem, o Bivar falou, combinado. 1 hora depois eles foram lá e protocolaram a lista. Cadê a palavra? Quem protocolou? O Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, lá o menino que só faz bobagem, fez mais uma bobagem, quebrou o armistício. Então, palavra é palavra. Não... Primeiro, por que eles iam querer armistício? Ou seja, não fim de guerra? Porque quem começou a guerra foram eles mesmos. Entendeu? Aí depois, segundo,
Por que eles iam querer deixar como está se o deputado Valdir foi ele que apresentou primeiro uma lista que derrubou o Eduardo, quando o Eduardo apresentou a lista. Então, e depois teve aquele descalabro que ele teve de falar que implodiu o presidente. Na verdade, quem começou essa guerra não foi o presidente. Não foi o Eduardo. O Eduardo foi convocado para a guerra. Mas essa guerra não começou foi ele. Mas eles contam do jeito que eles querem. E principalmente ela que não desce do salto. Quer ver? Ela vai continuar falando. O Bivar. Aliás, o Bivar nunca abriu a boca. Cadê o Bivar para falar alguma coisa? Ele não fala nada. Na verdade, ela quer ainda continuar nessa ideia nesse ideal de que apoia o presidente. O problema são os filhos. Agora, ela já falou antes que não queria nem saber dos eleitores de Bolsonaro, da milícia de Bolsonaro, e ainda falou que não precisa da gente para ser eleito, os eleitores de Bolsonaro. Foi o que ela disse. Ela falou com essas palavras. Tem vídeo dela na internet falando isso. Mas vamos terminar de ouvir. Não se pode romper palavra, desculpa, gente. Eu continuo 100% empenhada nas pautas com o presidente, continuo leal ao presidente, mas se o presidente olhar pra mim e falar assim, você vai fazer uma coisa errada, eu não vou fazer. Mas você não acha falta de lealdade quando você vem a público, escancara, por exemplo, assim, porque você atingindo o filho, você atinge ele, obviamente. Então, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entendeu? Tem o Twitter aqui. E falando que realmente, né, vocês bateram tanto na tecla que não eram robôs, e agora, sim, são robôs, não tenho medo de robôs, você perdeu, sei lá, mais de vai mudando mil... o discurso, né? Não mudando. Não tô mudando o discurso, não. Eu não sei se teria outra forma de vocês resolverem isso dentro do PSL. As minhas brigas com o Eduardo não são de hoje, vocês sabem disso. Sim. Então não tem nada de mudar o discurso, não. Zero mudar discurso. A gente tentou costurar um armistício, mas com quem não tem palavra não dá para você manter armistício. Eu já na época que foi escolhido o líder, eu fui contra, porque a indicação do Valdir era dele, Eduardo. Eu falei, tá errado. Nós temos que fazer... Isso foi depois da briga da transição. Nós temos que fazer eleição. O próprio presidente falou, tem que fazer eleição. Quando o presidente virou as costas, ele passou a lista nas costas do presidente. Então, E aí o abacaxi ficou, aí o Valdir foi conseguindo fazer alguma composição e tal, ele usa pouco plenário, foi dando espaço para vice-líderes usarem e conseguiu ir tocando a liderança. E agora no final do ano já ia ter eleição mesmo para outra pessoa, pronto, acabou, natural que haja esse revezamento. Agora, a deslealdade é o que eles fizeram comigo, não o que eu fiz com eles. O que eu fiz com eles? Eu reagi. Quando alguém vem e me ataca publicamente, quando alguém vem me achincalhar porque é filhinho de presidente... Vamos reformar aqui a coisa. Ataca como? Peraí, só um pouquinho. Ela, que foi junto ao deputado Valdir, junto com ele, assinou, junto com o deputado Valdir, seguindo as orientações do Bivar, que tanto fala, e foi por esse motivo que ela perdeu a liderança do governo nas duas casas. A liderança geral, que tem os 30 cargos, o Eduardo explicou lá e tal. Não foi porque... O ataque do Eduardo a ela veio depois que ela cometeu esse ato. Olha só como ela está tentando enrolar a gente. E acha que pode fazer isso porque acha que é de uma dinastia? Aí não. Então, assim, eu continuo leal e vou seguir leal ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas eu não sou babá de marmanjo. Não tenho a obrigação de ser babá de marmanjo. E eles sabem, que eu já avisei, bateu, levou comigo. Não tem essa conversa. Não tem mimimi, não tem nhenhenhé. Então, lealdade pra mim é defender o Brasil, não defender meninos mimados. Mas não é Brasil acima de todos e não fica uma discussão infantil, parece que é a quarta série B, e você parece que... Por que é na rede social isso? E se você tem a diplomacia, a habilidade com o jornalismo, por que não abafa isso e tenta resolver de uma forma... Porque isso atrasa o Brasil pra cacete. Quando vocês estão lá brigando, aí, puta, não vem reforma da Previdência, não vem nada e a gente se ferra também. A reforma da Previdência a gente já entregou, tá no Senado. Então, mas entregou porque você falou nada. Se foi mesmo, eu e o Rodrigo Maia trabalhando. Aí sou eu. O executivo não faz nada, Emílio, é só o legislativo. Bom, eu posso mostrar vídeos do Eduardo Bolsonaro falando contra a reforma da Previdência. Então,
Para, tem vídeo gente. seu falando contra o Maia também. Mas tem corte. Tem, eu admiti. Tudo que eu falo, eu admito. Esse é que Mas você não acha que você falou que o presidente tem inteligência emocional menos 20. Você não acha que você tinha que ter uma inteligência emocional mais 20 e não ser... Não cair na pilha dos Não cair nessa pilha? Gente, vocês querem que eu seja uma coisa de cera, tenha sangue de barata, tome todas as porradas e fique de boca fechada. Pelo amor de Deus. Não, é porque você estava agindo igual. Isso serve pro Bolsa também. Dois errados não fazem o certo. Ali na patota não dá pra você pisar no dedinho que vira tudo um escândalo. Aí os camaradas vêm, falam um monte de bobagem, atacam nas redes, criam campanha, me chamam de porca, de vadia, disso, daquilo. Ah, por favor. Então, mas pensa comigo. Mas não é porque um lado erra que a gente espera que o outro continue errando. Não, por exemplo, a impressão que dá, Joyce, é que você, Alexandre Frota, surfaram numa onda ali, foram eleitos pelo Bolsonaro e agora, tipo, peraí, a gente faz uma manobra aqui pra conseguir outras coisas e, tipo, deixar o cara lá sozinho, entendeu? Eu não deixei, a impressão que dá. Tá com a impressão errada. Eu não deixei ninguém sozinho e tem outra. Eu não surfei em onda de ninguém. Eu concorri com o filho do presidente. Eu disputei voto com o Eduardo Bolsonaro aqui. Eu parei aí porque depois eu não aguentei mais. Ela falou de que não depende do voto do Bolsonaro para ser eleito em São Paulo, que ela tem uns seguidores, Quem quiser ver, tá na íntegra lá, mas eu queria pegar só essa parte. Aí, quanto a esse fato, então quer dizer que ela não surfou na onda de ninguém. Ela falou, quer dizer que ela reconhece até agora, ela reconhece que ela não é apoio do presidente, coisa nenhuma, e nem apoio de pauta, ela apoia aquilo que ela quiser. Então, ela simplesmente se entregou. Ela se entregou. Ela apoia o que ela quiser e ponto. Ela é ela e acabou. E ela não precisa do Bolsonaro para se reeleger. Ela precisa do dinheiro do Bivar. O Bivar é o amigão dela. Agora, o Bolsonaro não ajudou ela a se eleger. Vai vendo que o povo está vendo. Agora vamos para a última, para a gente encerrar. Vamos ver o que foi falar lá o deputado Julian Lemos. E ainda defendendo o Bivar também. Engraçado que esse Bivar tem advogado, né? Mas ele mesmo não se defende. Até que depois de uma lista, outra lista, que não tem nada a ver com essa liderança, houve aquela declaração do nosso presidente. Se coloquem no lugar do Bivar. Eu sei o que Bivar fez. Volto a dizer aqui, isso vai me tornar um traidor, falar a verdade? Tudo agora. Vou te falar agora. Foi aquela que ele falou. Aquela que ele falou que esquecesse o Bivar e está queimado. Né? Bom, se for por presidente de partido queimado, se a gente for para os presidentes de partidos da federação do Brasil, é complicado falar em quem está queimado. Pelo menos quem não está queimado. Eu não sei quem não está. Mas, enfim, o que foi que aconteceu? Aquilo ali implodiu. Então vamos agora mudar a liderança. Valdir, porque tudo tem uma ação e uma reação. Os deputados... Delegado Valdir. Eu não concordo com a declaração dele. E eu já trabalho, veja só, isso não quer dizer que eu tratoro as pessoas ou arranco cabeça de pessoas. Eu trabalho para que ele seja substituído, não de agora, já faz mais de 12 dias que eu estou trabalhando para que haja através de um viés político. Nós somos políticos, isso aqui não é um reinado. A gente não pode simplesmente deletar as pessoas que serviram. Valdir foi um grande aliado e eu vi que Valdir, em termos de mandato, e esclarecendo, viu, Felipe, nem todo mundo foi eleito na onda Bolsonaro, não. Eu fui. Eu ia pegar a onda de quem? Do PT? Era? Tinha que ser do Bolsonaro mesmo. Do conservadorismo, do liberalismo. Agora, o delegado Valdir era homem de 250 mil votos. Já tinha mandatos e tinha 2,5 milhões de fundo partidário. Abriu mão e foi para lá. Porque o Valdir polarizou com o presidente. Ele... A declaração a qual o senhor se refere é aquela que foi gravada. O presidente, exatamente. chama de vagabundo. Eu entrei ali... minutos antes, aí entrou um deputado que eu achei uma canalice aquilo ali, gravar um parlamentar e ainda criar uma narrativa de conspiração. Não há possibilidade de eu conspirar contra o presidente, mas naquele momento ali, pessoal, tinha uns 6 ou 8 deputados, alguns até chorando, outros amargurados, outros decepcionados, e imagine se nós gravássemos tudo que nós falamos no momento de raiva, de decepção. A gente não pode estar gravando pessoas dessa forma. Então aquilo ali saiu frações de áudios e criaram... Tá na minha live de ontem, minha e do Faria, um deputado estadual lá do estado dele, dizendo que deu para ouvir a palavra Lemos, o Juliano, não sei qual que foi, acho que foi Lemos,
E a voz, eles reconheceram a voz dele. E quem faz não quer que a sua voz apareça para depois poder pegar o áudio e utilizar. Então, o que ele está falando aí é justamente o contrário da pessoa que estava acusando ele do estado dele. E nós vamos ler aqui rapidinho. Nós vamos ler aqui daqui a pouquinho a situação, por que eu estou dizendo que foi ele sim mesmo que entregou o áudio. E não sou eu só que estou falando isso não, hein? É muita gente. E criaram uma narrativa de conspiração. Naquele momento ali, Valdir falou aquilo ali com raiva. E veja que ele diz, eu trabalhei e fiz, só que ele já sabia que o presidente tinha pedido para cortar o diretório estadual dele, tinha pedido para substituir, então ele estava amargurado. E aquilo não foi uma declaração no microfone, porque se o Valdir fizesse uma declaração daquela online, eu seria automaticamente contra aquela reação dele. Mas eu sempre fui conciliador nesse quesito. Foi isso que aconteceu. Zé Maria Trindade participa aqui da nossa entrevista. Deputado, o senhor era vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados, né? Sim. Era, né? Sim. Era. Já, a pessoa que entrou para apaziguar já cortou a cabeça de todos os vice-líderes já. Então, como é que atrás, eu queria perguntar ao senhor, o que eu sinto aqui nas conversas, no plenário ali, é mais ou menos a posição do senhor, ou seja, a defesa do presidente, a defesa do governo e distância da família Bolsonaro. Qual é o motivo deles agirem desta forma e qual é o estupim? O que provoca esse tipo de ruptura? Eu, de vez por outra, encontro um jornalista no plenário, geralmente jornalistas experientes com a política. Eles chegam para mim e fazem, eu não estou entendendo nada. Porque não há um padrão, não existe um padrão ou motivação para crises. As crises são geradas. Basta que eu lhe diga o seguinte, é muito difícil você transformar um inimigo em aliado. Não digo nem amigo, porque amigo leva tempo para ser construído isso. Agora, você transformar aliados e amigos em inimigos, isso realmente merece um troféu. Eu nunca vi falar uma coisa desse tipo. E é em grande escala. Por exemplo, eu sou um deputado federal que eu sou amigo do presidente. Não tem como Jair dizer que eu não sou amigo dele. Pelo que eu vivi com aquele cidadão ali, que eu admiro e é uma pessoa referência para mim. Agora, hoje eu sou tido como traidor, por quê? Qual a base? Qual é o áudio que eu tenho traindo o presidente? Veja, eles criam algo... Eles criam não. Quem acusou ele, acusou em gravação, foi um deputado estadual lá da Paraíba, tá? E aí depois eu vou ler aqui o movimento da Paraíba. É muito fácil você ir lá para Jovem Pan, lá para a rádio, para o YouTube, falar que não passou o áudio com a maior cara de pau, entendeu? Agora, não é o que pensa o povo da Paraíba, o povo de direita da Paraíba, não é isso que eles pensam. Tanto é que depois eu vou falar aqui, e depois eu vou deixar na descrição desse vídeo esse texto, eu vou falar uma parte, então eu vou deixar a descrição do vídeo o texto. Ele está sendo cara de pau. Foi ele, sim. Se incomoda. Ontem o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que eu tenho gratidão, pediu voto para mim, foi no meu estado umas 3 ou 4 vezes pedir voto para mim, um cara que tinha a minha admiração. Mas quando ele ataca de forma leviana, como ele fez, por exemplo, o Juliano procurou personagem do governo para se capitalizar, porque viu uma oportunidade de pegar, se tornar líder. Não, meu irmão, eu já estava falando com teu pai fazia tempo e tu não sabe. Quem está desconectado da realidade é o Eduardo. Entendeu? Eu não vou estar dizendo aqui, não há possibilidade de eu gravar presidente, divulgar a conversa de WhatsApp, zero, porque isso é coisa de gente mau caráter. Agora, você não sabe o que estava acontecendo. A maior prova que você é desconectado é essa daí, que você foi dizer que eu estava me capitalizando para ser líder. Líder de quê? De uma bomba chiando dessa? Eu estava querendo simplesmente apagar essa confusão, que infelizmente o amigo não tem capacidade de resolver. A maior prova, que eu vou dizer, viu, vamos pensar matematicamente e politicamente. Se eu fosse filho do presidente, filho de um presidente com 1.800.000 votos, parece que foi 2 milhões, sei lá, com a popularidade que ele tem, eu precisaria que meu pai ligasse para ninguém para me fazer líder de partido? É muita incompetência política. Eu não preciso disso, quase que eu me torno líder. Liderança, você tem que ser aclamado, você não pode impor isso a ninguém, porque você não fica legítimo. Né? Precisou o presidente fazer ligações, como você, não estou falando nada que ninguém soubesse, ligar para algumas pessoas, submeter o presidente a isso. Se fosse meu pai, eu dizia, pai, não faça isso não, pelo amor de Deus. Deputado, a que o senhor atribui essa maneira como os filhos se voltam contra aliados do presidente? É ciúme? É uma tentativa de mantê-lo numa redoma familiar? São divergências ideológicas? O que leva a que constantemente os filhos se insurjam contra aliados do próprio pai? Olha,
seria diminuir demais, mas é a única definição que eu tenho. Tá? Diminuir demais. Primeiro que sou filho de um político experiente. Um político experiente, mas talvez um político não dado muito à própria política. Jair sempre foi um camarada muito diferente dos demais. Não é à toa que ele chegou como chegou na presidência. Né? É uma pessoa acima dos padrões normais da política. Se tornou presidente da República. Mas a forma dos filhos, a overdose de popularidade e de poder que receberam do dia para a noite é muito forte. Né? Aí teve a história da tentativa de homicídio, gravíssimo aquilo ali, que ali dali em diante potencializou algo muito diferente no presidente. O presidente ficou debilitado de alguma forma, porque não é se coloque no lugar de alguém que levou uma facada na barriga. Não é brincadeira. Você muda psicologicamente alguma coisa. O cara sai de um câncer, ele já fica diferente, mas de uma facada. E potencializou algumas coisas que, no caso do Carlos, volto a dizer, não tenho nada contra ele, já me retaliou algumas vezes, não respeitei porque o presidente me pediu, na transição, que não fizesse. Veja o tamanho do respeito. O presidente, a primeira vez que ele fez um ataque a mim, eu fui na sala da presidência e disse, Jair, olha isso aqui. Ele fez, Julian, não responda, eu não tenho controle. E eu vi o constrangimento dele. Eu, como amigo, me retirei, não respondi, dei uma resposta lá educada e não fiquei me trocando como menino. Né? Eu respeito. Veja, eu sou um deputado federal. Eu posso estar me trocando com criança, por exemplo. Essa semana, o Eduardo Bolsonaro, deputado, ele fez uma espécie de meme, eu no vaso sanitário. Isso é postura de um filho de um presidente, eu não digo nem deputado. Isso é postura de um parlamentar. Isso é postura de alguém que se diz preparado para ser embaixador. Eu não sou um aliado não, meu irmão. Eu sou governo. Eu sou amigo do pai dele. Ele sabe do que eu sou capaz pelo Jair Bolsonaro. Então é um despreparo, é um descontrole emocional que faz com que isso gere rupturas dentro das relações políticas e afetivas que se tem com o pai dele. Eu notei que na experiência que eu tive com o presidente, se você gostar do presidente, não tem problema nenhum, Vera. Esqueça, todo mundo aqui pode adorar Jair. Agora, se Jair colocar o olho em você e fazer de você alguém que possa influenciá-lo, ou ele esqueça, virou inimigo. Por quê? Porque começa a desestabilizar aquela falsa modéstia que alguns deles têm. Não é o Flávio, não. O Flávio é o mais político. Agora, no caso do Carlos e o Eduardo, eles têm uma falsa modéstia de ficar por trás, mas sempre querem estar na frente dos holofotes, sempre se mostrando como gênio. Pronto. Volta a dizer, não atacando, mas é um fato. Né? O Carlos, ele tem em si a perspectiva de que é um filósofo. Ele faz lá aquelas tuitadas dele, né? Eu tive uma vez só, aliás, eu tive duas conversas com o Carlos. Uma vez foi no gabinete do Eduardo a respeito de um problema com outro rapaz que tinha no Rio, e eu pedi, calma, Carlos, tal, porque ele atacava muito o rapaz, colocava lá um desenhozinho de hipopótamo, diminuindo a pessoa. E outra foi dentro da Globo News, né? Onde eu cheguei para ele e perguntei, Carlos, você tem algum problema contra mim, cara? Não, e ele muito calmo disse, não tenho não. Nenhum. E eu desabafei, depois ele disse, Julian, se acalma mais, tu tá muito acelerado. Um cara de uma conversa normal. Bom, as narrativas se repetem, né? Do seguinte ponto. Todo mundo que a gente ouviu falar, desde o delegado Valdir, que foi um dos que puxaram essa situação aí, até passando pela nossa Joyce Hasselman, né? E chegando no Julian, que está tendo a desconfiança, né? Eu estava afirmando, mas a gente sempre vai ter que deixar a desconfiança, porque teria que ser feito uma investigação, então não vou afirmar com todas as letras, mas que a tendência é, vamos lá, primeira coisa, ele falou que era o melhor amigo do presidente, certo? E para quem que você ligaria nessa situação? Para um deputado? Já ligaria para um amigo meu, certo? Essa é a primeira coisa. E ele fala muito sobre todo mundo sabe que o presidente ligou. Isso aí é fato, né? Todo mundo sabe. Como quem diz assim, eu não sei porque ele ligou para mim. Então ele faz a antítese, né? Ele faz a argumentação sem ninguém perguntar isso para ele. Portanto, é o outro ponto que coloca. Mas deixa eu ler um pedacinho da nota que eu vou deixar aí embaixo, vocês podem ler na íntegra, né? Vamos lá. Aproveitamos ainda para deixar claro que nenhum político de mandato de nosso estado, no caso da Paraíba, né, que se diz defender o atual presidente da República do Brasil, será capaz de convencer a militância direitista a ficar contra o presidente Jair Bolsonaro em detrimento ao presidente nacional de partido. Como também estamos atentos que em determinadas situações dão declarações em apoio ao presidente e em outras circunstâncias se mostram mais preocupados com os interesses partidários e pessoais.
Nós, direitistas do Estado da Paraíba, nos apegamos a valores, respeito e a lealdade. Aí lá no final ele diz assim, ó, por fim, deixamos claro que nosso intuito não é de nos metermos em questões partidárias ou ofender ninguém, mas sim reafirmar nosso compromisso nesse projeto de mudança gradual do nosso país. E que o deputado Julian Lemos, PSL, presidente estatual do partido, em nosso detrimento, não representa os ideais desse movimento de direita na Paraíba. Eu vou deixar por aqui, tá, pessoal? E vocês vão poder ver na íntegra, porque eu vou colocar essa nota na descrição do vídeo. Tá ok? Fazer as considerações finais, Pedro? Pantanal. Pessoal, agradeço aí mais uma vez vocês aí pela atenção que dispuseram aí pela gente, né? É o que vão dispor, né? Porque está gravando, né? Daqui a pouco está no ar. Como eu termino a live sempre, né? Considerações a todos vocês aí, tá? Minha continência aqui, ó, pro Bira e para todos vocês que irão assistir, tá? Nossa união continua sendo muito importante. Coração para coração. Um beijo no coração de todos vocês, com todo respeito. E amanhã nós estamos de volta. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Valeu.